Olá, no Mulher em Foco de hoje vamos falar sobre as conquistas e dificuldades enfrentadas pelos deficientes. Segundo o IBGE, somente em Santa Catarina existem mais de 700 mil pessoas com deficiência, principalmente visual, auditiva e motora. Nossa convidada aqui no estúdio é a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Andréia Panchiniak. Ela é psicóloga e servidora da Fundação Catarinense de Educação Especial. Andréia, muito obrigada pela presença. Obrigada pelo espaço. Quais são hoje as principais dificuldades para a pessoa com deficiência aqui em Santa Catarina? Sabemos que existem dificuldades de acessibilidade, de inclusão. Essa acessibilidade não é só são as barreiras físicas, mas as atitudinais também, porque sabemos que os deficientes encontram muito preconceito ainda nos espaços de trabalho, nas escolas, nos espaços de reabilitação, que ainda são poucos no estado de Santa Catarina, que com o Plano Viver Sem Limite, nós temos uma expectativa de que esses espaços de reabilitação, de atendimento à pessoa com deficiência, se multipliquem, mas ainda sabemos que há muito que ser feito. O que é o Plano Viver Sem Limites? O Plano Viver Sem Limite é uma proposta do Ministério da Saúde, de vários ministérios que o governo federal tem implantado em todos os estados, que a gente acredita que até dezembro Santa Catarina também vai pactuar com esse plano e nós vamos ter as melhorias em várias áreas dos diferentes segmentos das pessoas com deficiência. Existem projetos, eixos no Plano Viver Sem Limite que vão atender a área da educação, com capacitações para professores, para gestores públicos, para todas as áreas que atendem a pessoa com deficiência. Nós temos um eixo que trabalha com a acessibilidade, que são melhorias nas escolas, nos centros de saúde, nos espaços onde as pessoas com deficiência são atendidas e circulam. Nós temos um projeto, um eixo que trabalha com a saúde, que a ideia, a proposta é que sejam lançados polos de reabilitação, centros de reabilitação em mesorregiões no estado. Enfim, o plano ele busca atender os diferentes segmentos da pessoa com deficiência e trazer ganhos e melhorias para o Estado. Então, o Estado de Santa Catarina vai, até dezembro, a gente acredita, estar assinando o plano e daí para 2013 a gente tem planos de ações a serem desenvolvidas nessa perspectiva. Nós gravamos um depoimento com uma psicóloga onde ela fala um pouco do dia a dia dela. Sim, vamos assistir? Sim. Meu nome é Carla Garcia Luiz, eu tenho 28 anos, sou de Garopaba. Nasci com artrogripose congênita múltipla, que é o acometimento dos membros superiores e inferiores, com congelamento de articulações. Então eu tenho a deficiência física. Tive uma infância muito tranquila, fui incluída tranquilamente na escola, meus colegas sempre foram muito acessíveis. Tive pais maravilhosos que me educaram para estar com os outros, né? Não me considerar diferente, igual na diferença. Eu fui fazer faculdade de psicologia em Tubarão, no Unisul, e foi aí que eu percebi o quanto era difícil para as pessoas com deficiência terem acesso ao ensino superior, por exemplo, estarem fora da sociedade, por conta do transporte, né? O transporte não era acessível, eu ia de ônibus todos os dias. E aí quando eu completei 2 anos e meio de faculdade, eu me mudei para São Paulo. E aí sim foi que eu percebi o quanto era difícil as pessoas terem acesso a tudo, né? Por conta da falta de acessibilidade das ruas, dos transportes, dos estabelecimentos. Em 2010 eu resolvi criar o blog. No começo só com o intuito de discutir coisas minhas, não tinha nada a ver com deficiência. E aí, à medida que foi passando, assim, eu fui contando as minhas experiências, eu fui percebendo que muitas estavam atreladas à deficiência. Eu decidi fazer psicologia e quando eu saí da faculdade, a última coisa que eu imaginei é que eu fosse trabalhar com pessoas com deficiência. Justamente por eu ter crescido com esse olhar de que
de que eu não era diferente das outras pessoas, né? Então meus pais me educaram para isso, para que eu fosse como as outras pessoas, que a maioria das coisas depende da minha vontade. Então se eu quero é meio caminho andado, né? Sempre procuraram me dizer que eu era capaz de fazer se eu quisesse. Eu comecei a caminhar com 16 anos, depois da 10ª intervenção cirúrgica. Justamente na véspera de ir para a faculdade, né, ali terminando o ensino médio, foi que eu comecei a caminhar. Eu usava órtese nas 2 pernas, então com 16 anos eu fiz a cirurgia e aí eu comecei a andar. Eu não subo escada, não desço escada, não amarro o cabelo sozinha, embora eu penteie, poucas coisas assim, não coloco e não tiro a meia. Acho que falar é muito fácil, né? A gente se constitui dentro de uma família, dentro de uma escola, num círculo de pessoas. Então, assim, eu sei que cada um tem uma vivência da sua deficiência. Mas eu acho, pode parecer um pouco clichê, mas eu acho que a gente tem que se aceitar como a gente é. Porque a tal normalidade, ela não existe. Né? A gente é diverso e todo mundo pode e não pode alguma coisa. Eu posso subir escada, não posso subir escada, alguém pode. Eu posso dirigir, alguém não pode. E assim vai a vida, né? Eu acho que a gente não tá aqui a passeio. Essa é a oportunidade única, então a gente tem mais é que viver a vida, acreditar naquilo que a gente sonha, a gente tem que acreditar muito no que faz, no que pensa e seguir adiante. Porque o preconceito não é um problema para quem é o alvo, o preconceito é um problema de quem sente. E a gente não pode ter preconceito com a gente mesmo. André, ela falou do preconceito, né? Existe muito preconceito ainda hoje? Existe muito preconceito e eu acho que, apesar dos avanços da sociedade, na tentativa de trabalhar a inclusão no eixo do trabalho, da educação, o que a gente tem hoje discutido é um novo paradigma, que é o da inclusão social. A inclusão, ela tem que estar em todos os espaços. Ela não pode só estar na escola, porque a escola reproduz a sociedade. E se a sociedade não é inclusiva, a escola também encontrará dificuldades de ser inclusiva. Então, o paradigma que se discute hoje é da inclusão social, onde a pessoa precisa se incluir na sociedade, mas a sociedade também precisa estar preparada para essa pluralidade que é o ser humano, né? Para essa diferença que cada um é de um jeito, que cada ser humano tem um ritmo, que as pessoas são diferentes na cor, no sexo, no gênero, nas capacidades, nas dificuldades. Então, eu acredito muito nessa nova perspectiva, nesse novo paradigma, que é o da inclusão social. E como fazer essa inclusão? Qual é o primeiro passo? O que é necessário para conseguir ela? Eu acho que é necessário que todas as esferas sociais discutam, dialoguem sobre a necessidade de aceitar a diferença, né? É importante que a escola discuta isso, que o legislativo discuta isso, que o comércio, que as indústrias discutam isso, enfim, que as famílias discutam isso, porque quando a gente percebe que o ser diferente é algo inerente ao ser humano, nós passamos a olhar o outro não através da sua deficiência, mas através das suas capacidades. Eu acho que todo mundo é feito disso, de dificuldades e capacidades. Cabe à sociedade dar espaços para que todos tenham vez, tenham espaço. Por isso que as cotas, por isso que o segmento da pessoa com deficiência tem que discutir, tem que se reunir em conselhos municipais, em conselhos estaduais, para que consiga ter espaço e vez. A cota é algo necessário para essa sociedade que ainda está em construção. Talvez daqui a 100 anos não precisamos mais falar em cotas, porque todos vão ter espaços de forma igualitária. Mas enquanto a sociedade não trata o ser humano, as pessoas de forma igualitária, precisamos de mecanismos que as protejam, que as defendam. Então as cotas nos serviços públicos, nos concursos públicos, as cotas nas universidades, são uma forma de assegurar aqueles que historicamente têm desvantagens, não são incluídos, a terem seus espaços. Então o CONED
tem esse objetivo de ser um controlador social, de ser um fiscalizador do sistema, né? E principalmente, nós não vamos conseguir nada enquanto discutirmos de nós para nós mesmos. Nós temos que discutir com a sociedade, abrir espaços, canais de discussão. Eu acho que o Plano Viver Sem Limite vem para incentivar isso. Eu acho que movimentos como esse da Assembleia Legislativa, da Comissão de Defesa dos Direitos da LESC, é muito importante, porque demonstra, dá visibilidade a esta parcela da população. Você está falando do CONED, você está há um mês na presidência do Conselho, né? Exatamente. Qual é a principal meta de vocês? O que precisa ser feito mais urgentemente? Eu acho que o que a gente mais precisa fazer nesses 2 anos que eu estarei lá, nesse biênio, é ativar, consolidar, estruturar novos conselhos em todo o estado de Santa Catarina. Nos municípios, conselhos municipais. Conselhos municipais. Hoje nós contamos com só 20 conselhos municipais. É muito pouco para um estado... Com quase 300 municípios. Exatamente, e para o estado que a gente sabe que historicamente é um estado organizado, um estado que se organiza em associações. Então eu acho que nós temos o objetivo de, já estamos estruturando um plano de ação, o CONED, né, com essa nova mesa diretora, onde nós estamos buscando, através do trabalho em mesorregiões, buscar audiências públicas, onde tanto a sociedade civil como o governo sejam chamados para poderem se unir, discutir e organizar conselhos de defesa dos direitos da pessoa com deficiência no âmbito municipal. Que eles estão onde se está mais próximo das pessoas. Exatamente, né? Exatamente. Nós não podemos centralizar. O CONED é uma esfera de poder, mas ele tem que articular e dialogar com os conselhos municipais. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. A gente vai ter uma Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é isso? Né? Isso, agora no mês de Santa Catarina vai participar? Vai participar com 36 delegados que foram eleitos na Conferência Estadual, que aconteceu em junho, e eles estarão indo agora em dezembro para a Conferência Nacional. Antes disso, nós estamos planejando que agora no mês de novembro, esses delegados que são representantes do segmento nas suas regiões possam vir aqui para Florianópolis, para o CONED, para a gente estar discutindo, pensando como Santa Catarina vai se articular, quais são as suas principais reivindicações, para que possam, quando a gente ir a Brasília, nós estarmos mais organizados e termos uma orientação, uma delimitação já mais clara do que a gente vai lutar lá. Ok, Andréa. Parabéns pela presidência do CONED. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.